O Ivo de Castro, boa noite, Ivo, coloca que as armas termobáricas poderiam ser um recurso alternativas nucleares. Mas veja, para atacar que estrutura? A retaguarda ucraniana? Os centros de tomada de decisão? Para atacar que estrutura? Isso dentro do território ucraniano? A questão é assim, se você não inibe completamente a capacidade de operação do seu oponente, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui para vocês. Você está numa briga de rua, né? Então, se você dá o primeiro soco, mas não derruba o seu oponente, você está sujeito a receber uma réplica. E essa réplica eventualmente pode te derrubar. E pode não ser um campo de batalha, pode não ser um T-72, pode não ser um T-90, pode não ser um Sukhoi 35, pode não ser um MiG-29, um F-16. Pode não ser um navio da Frota do Mar Negro. Mas pode ser uma operação de sabotagem contra a própria liderança do oponente. Então, tem aquele outro ditado popular também que diz que enquanto a flecha, não é, a coisa não termina. E eu vejo dessa forma, por mais ações que a Rússia tome, se essas ações não são definitivas, no sentido de mostrar um poder que seja inibitório de uma reação, vai estar à mercê de réplicas e tréplicas ad perpétuum. E aí a coisa fica muito difícil. Né? Fica muito difícil. O risco é muito alto. Em conversas de bastidores com diplomatas, com militares, com autoridades que conhecem de perto a dinâmica de funcionamento dessas questões, relativas inclusive ao próprio empenho que as partes têm nesse conflito, OTAN financiando fábrica de arma na Romênia, na Bulgária, na Polônia, russos trabalhando em sinergia com iranianos, com chineses, trabalhando para criar uma capacidade de maior produção de material bélico. O que essas pessoas que são experientes, principalmente na diplomacia, mais até que no campo militar, dizem que a gente está numa situação muito perigosa. Estamos perto de um impasse muito grande, muito grande. E o risco da hecatombe nuclear, que eu não vou mensurar percentualmente, porque realmente eu quero me abster de qualquer tipo de situação que remeta a alarmismo, tá? Mas é muito grande. Ângelo Fontinelli, boa noite mais uma vez, seja sempre bem-vindo. Ele coloca aqui, que Deus abençoe você e o comandante Farinazo. Aulas de geopolítica de extrema qualidade, assistindo de Vilhena. Um abraço para Vilhena, cidade clima da Amazônia. Um abraço, Ângelo, seja sempre bem-vindo. Eu lembro, gente, que o superchat, super sticker, pode ser de R$1, não sei se dá para mandar de centavos, tá? Mas ele já vai estimular o algoritmo para que nosso canal seja recomendado. Então, é importante que vocês, claro, caso possam, façam esse tipo de menção. Quem não puder, só a presença e o like já são muito bem recebidos. O meu boa noite também ao Marcelo de Medeiros Castro, presença sempre constante aqui. Ele diz aqui, oremos pela paz no mundo, a situação é complicada. Eu não tenho a menor dúvida disso que o Marcelo está colocando aqui. Se bem eu não consegui conversar com fontes que me assegurassem a nível de campo a situação em Belgorod, sob o ponto de vista diplomático, sim, a gente consegue, e é verdade, João, a distância linear é menor entre as duas cidades, né? Porque uma coisa é o Google Maps, a outra é você fazer a medida, né, da distância linear, né? E também colocando que o míssil não vai de estrada, né? Usa a distância geodésica. É isso aí, João, muito, muito bem lembrado. E a gente está vivendo um momento muito perigoso. Vocês não tenham dúvida que nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Eu não estaria aqui 20 horas, 2 minutos dessa segunda-feira, esticando a conversa com vocês, se não houvesse um momento muito perigoso. O momento é muito perigoso. Ontem era perigoso, hoje é perigoso mais alguma coisa. Mais X. Porque, inclusive, há dias atrás, a edição do jornal The New York Times publicava sobre exatamente essa situação que aconteceu hoje, dizendo que a Ucrânia tentaria esta operação dentro da fronteira russa, mas disse mais, que tentaria operações de sabotagem adicionais, que tentaria a utilização de mísseis de longa distância, que estão sendo fornecidos, sim, por seus parceiros. A Grã-Bretanha anunciou centenas de Storm Shadows, e os Estados Unidos fornecem, porque já foram encontrados destroços de mísseis de longa distância dos Estados Unidos. Então, ataques contra Donetsk, ataques contra a própria Crimeia, ataques contra regiões dentro de áreas disputadas, estão sendo, de maneira muito clara, realizados por esse armamento.
O New York Times diz que o Zelensky pretende utilizar essas armas contra a Rússia profunda. E aí, lembrando que o João colocou, que o míssil não vai de estrada, ele não faz curva, né? Então as distâncias são menores. Há que se, inclusive, fazer uma aferição mais detalhada nesse sentido, mas acho que Moscou potencialmente ficaria numa distância onde um ataque de mísseis, com a distância que os ucranianos já possuem, é execuível, né? Lembrando que os ucranianos podem ainda também contar com versões do Scud e do Toshka, tá? Há que se pensar, eventualmente modificadas. O Nery manda mais um superchat dizendo aqui que a Ucrânia fez a reversão do Shahed 136, muito provavelmente remetendo a possíveis abates, né? Ou jameou ou abateu, não é? Esses drones, e da mesma forma que já utilizou os Bayraktar turcos, poderia estar fazendo um processo de reversão, não é? De tecnologia em relação ao Shahed 136, que os russos já teriam feito no processo de aquisição, gerando esses gerânios que os russos têm utilizado na Ucrânia, tá? Jorge Gazola, chegamos no Natal? Jorge, espero que sim, espero que todos cheguemos e sem maiores percalços, mas a situação é complicada.